já tardio, já estamos terminando aí o domingo, mas feliz Páscoa a todos. E nós queremos hoje meditar, fazer uma reflexão sobre justamente a crucificação e a ressurreição. Eu estava aí meditando na palavra e me deparei com um texto e com uma ordenança do Senhor Jesus e fiquei refletindo sobre isso, principalmente no que se refere à crucificação. Então nós sabemos que após ele ser crucificado, nós já sabemos que ele ressuscitou. Mas existe aí um interregno, um hiato, um intervalo entre a crucificação e a ressurreição, que é o Shabat. Quando ele é crucificado, as últimas palavras foram: Pai, a ti entrego o meu espírito. Ele mergulha no sábado. Já, eu não vou falar sobre isso hoje. Eu vou falar sobre a crucificação e a ressurreição. Mas só para alertar os irmãos que existe esse período. Nas nossas vidas, isso se faz muito importante, nós fazemos a reflexão. Principalmente numa sociedade imediatista que nós vivemos. Que nós queremos as coisas tudo para ontem. Então nós devemos aprender logo de imediato, assim, de saída nessa Páscoa, que existe a crucificação, existe a ressurreição, mas existe o descanso. Que isso nós possamos trazer para tudo nas áreas da nossa vida. Mas o texto que eu queria refletir com vocês é em João capítulo 12, para começar a falar de crucificação. Mas antes de entrar no capítulo 12 de João, eu queria fazer uma introdução, porque eu me lembrei, na realidade, e eu, desde sempre, que eu me lembro, há muitos anos, participo da Santa Ceia do Senhor. E é interessante que Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo dado graças, pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: tomai e bebei, porque este é meu sangue derramado por vós. Este é o meu cálice na nova aliança. E aí ele fala: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala: anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Então é um texto que, quando nós celebramos o pão e o vinho, a Santa Ceia, nós lembramos da morte de Jesus na cruz do Calvário. Nós lembramos da crucificação. E é mais interessante nós meditarmos e refletir que Jesus escolhe para ser lembrado pela sua morte, não pelos seus milagres, não pelos seus ensinos, não pelo impacto social que ele causou na presença no mundo. Jesus escolhe ser lembrado, meus irmãos, por sua morte. E mais precisamente, pela morte de cruz, como diz aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 8. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então a maneira como Jesus escolhe ser lembrado não é outra a não ser pela sua morte, pela morte de cruz. E a cruz, meus queridos irmãos, era um espetáculo de horror dantesco. E Jesus quis que esse espetáculo fosse trazido repetidamente à nossa memória. A crucificação era uma das formas mais cruéis de execução, se não a mais cruel.
E Roma expunha os crucificados publicamente. Não havia um lugar específico para a crucificação. As cruzes eram colocadas nos caminhos, onde os transeuntes passavam, nas praças, à beira das estradas. Se fosse hoje, talvez num terminal rodoviário, um terminal de ônibus, uma estação de metrô movimentada. Então não existia um lugar reservado ou isolado para as crucificações. E os criminosos eram crucificados despidos, espancados, torturados. Seus corpos eram esmagados, moídos pela violência dos soldados. E após a crucificação, eram deixados para apodrecer lá na cruz em praça pública. Não lhes eram permitido sepultamento. Obviamente, nós sabemos que no caso de Jesus, José de Arimateia foi lá solicitar o corpo, a gente sabe disso. Mas, no geral, meus irmãos, não era permitido sepultamento. Então, o entorno da cruz era repulsivo. Era a observação de corpos dilacerados, expostos à decomposição, a olhos vistos. E Jesus disse: lembram-se disso, façam isso em minha memória. Ele quis que nós lembrássemos da sua crucificação. Eu pergunto, por quê que ele quis ser lembrado pela crucificação? Eu penso que a fé cristã é a fé no crucificado. A fé cristã é a fé no crucificado. Aí, não, pastor, a fé cristã é a fé no ressuscitado. Também. É verdade também. Por isso nós vamos falar hoje de crucificação e ressurreição. Mas ao tomarmos o pão e o cálice na Santa Ceia, nós não celebramos a ressurreição, e sim a crucificação. Anunciai a morte do Senhor, diz a palavra. A morte do Senhor. Não é a ressurreição do Senhor. Agora, não é errado você ministrar sobre ressurreição na Santa Ceia. Não me entendam mal. Porque Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé, nós sabemos disso. Mas eu estou dizendo especificamente na Santa Ceia, diz assim, esse é o meu corpo que é dado por vós, este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, ele declarou, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. 1 Coríntios 2, 2. Mas apesar da cruz ser um espetáculo de horror, Jesus olhava para a sua própria morte com outros olhos. Ele enxergava, ele via o que estava acontecendo nesse teatro cósmico por meio da sua morte. Então, em João capítulo 12, isso fica muito claro. Nós estamos aqui na Semana da Páscoa em Jerusalém. Essa é a terceira e a última Páscoa que Jesus celebra com seus discípulos. E atentem aí para o versículo 20 do capítulo 12. Entre os que tinham subido para adorar durante a festa estavam alguns gregos. Havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Eles procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, versículo 21. Eles, pois, dirigindo-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, rogaram, dizendo, Senhor, queremos ver Jesus. Felipe falou com André e ambos foram contar a Jesus. E é significativo porque André e Felipe tinham nomes gregos.
Talvez por isso os gregos tenham se sentido mais à vontade para abordá-los e perguntar. E Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes a verdade. E aqui começa a mensagem da crucificação. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continua ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Está no versículo 23 e 24. Aí ele continua. A minha alma está angustiada. E que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para essa hora. Versículo 27 e 28. Pai, glorifica o teu nome. Aí o versículo 28 diz assim: então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. E aí, versículo 31 e 32, Jesus anuncia: agora é chegado o julgamento deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Versículo 33 também. Ele disse isso para indicar da maneira como ele ia morrer. Então foi a primeira vez aqui que Jesus anunciou sobre a maneira que ele ia morrer, em público. Primeira vez que ele fala da crucificação. Até então ele havia falado aos seus discípulos em Mateus 16, que ia ser levantado, uma referência explícita à cruz. Jesus sabia que a hora dele havia chegado, mas apesar de estar a alma inquieta, perturbada, ele via a cruz não como um instrumento de sofrimento, mas como um momento da sua glorificação. Versículo 24 do capítulo 12. Ele diz assim: se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. Então, na minha opinião, penso que, minha opinião pouco importa, mas o que o Espírito falou ao meu coração, é como se Jesus dissesse assim: vocês pensam que de fato estão me destruindo? Na verdade, vocês estão semeando vida. E essa vida ela vai se multiplicar até os confins da terra. A prova disso que nós estamos aqui, no dia 20 de 4 de 2025, às 18 horas e 44 minutos, porque essa semente foi multiplicada nos nossos corações. Então, Jesus via a sua morte não como um fim horrendo, mas no início de uma nova possibilidade de vida e de reconciliação dos homens. O apóstolo Paulo confirma essa compreensão ao afirmar em Coríntios que nenhum dos príncipes deste mundo entendeu o que eles estavam fazendo. Pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2,8. Então, enquanto os homens, a humanidade, enxergava apenas o horror, Jesus via um novo início, um novo começo. A cruz, lugar de vergonha para o mundo, é para nós que cremos a manifestação do amor e da vida abundante de Deus para nós. Por isso Jesus fala: comem do pão, beba de um cálice, fazem isso em memória de mim, até que eu venha. O apóstolo Paulo diz mais. Ele escreve aos Colossenses dizendo que na cruz de Cristo, Jesus ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2,15.
O mal foi extirpado na cruz, exorcizado. Use o termo que você quiser, mas caiu a casa para o diabo. Será que conseguimos entender isso? Que Jesus em sua cruz, ele extingue o mal, expulsa o diabo do mundo? O apóstolo João afirma: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. O inferno foi despojado. O diabo foi despojado. O mal tem poder? Sim, mas não tem poder absoluto. O mal tem poder, mas não é um poder definitivo. O mal tem poder, mas é um poder que pode ser resistido. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E mais, o poder do mal tem um nome, chama-se mentira. O diabo não é poderoso por possuir grande força. Ele é poderoso porque ele sabe mentir, sabe blefar, sabe fazer, às vezes, muitas pessoas acreditar em coisas que não precisam acreditar. Mas Jesus declara: eu despojei todo o principado e potestade, eu tirei o poder de ferir do diabo, esvaziei a potência do mal, deixei o inferno sem armas. Você sabe o que significa despojar? Despojar é fazer o inimigo largar as armas, rendê-lo. E na cruz, Jesus expôs, despojou, exorcizou todo o mal. E quando ele fez isso? Quando ele foi levantado. Então, hoje, se nós sentamos na mesa para celebrar a ceia do Senhor, nós não vamos celebrar a memória de Caifás, de Pilatos, de César, nem do diabo. Nós estamos exaltando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando eu olho para a cruz, eu olho uma montanha infindável de pecados que foram abolidos. Pecados não só relacionados aos meus atos injustos e iníquos, mas basicamente relacionados à essencialidade do meu ser. Então, quem está resolvido na cruz não é tão somente o pecado que eu pratico ou deixei de praticar. É o pecado que eu sou. Por isso que em Cristo eu sou nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Já estou crucificado com Cristo. Paulo fala. Ele diz em João 12:32: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, meus irmãos, a cruz é uma analogia aqui que eu quero fazer, é uma espécie de um imã cósmico. É um imã cósmico. É o ponto de referência de todo o universo criado, a cruz do Calvário. Na cruz, o mundo é desmascarado, o mal é exorcizado, todas as coisas são reconciliadas em Deus. O apóstolo Paulo escreve: o propósito eterno de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. E esta reconciliação não se limita a um século, mas se estende ao vindouro. A cruz de Cristo traz tudo para a harmonia da vida abundante, conforme Deus criou. Agora, o que isso tem a ver comigo e com você? Tudo a ver. Somos o povo do crucificado. Somos aqueles que enfrentam o mal com o poder da vida. Somos aqueles que encaramos, batemos de frente as manifestações da morte com o poder da ressurreição. Somos então, meus irmãos, aqui, hoje, celebrando este culto, neste dia,
nessa noite de Páscoa, da ressurreição, nós somos no mundo atual, na sociedade atual, o cumprimento da profecia de João 12. Cada dia nós levantamos para declarar. O quê? Vocês pensam que mataram Jesus, é? Acabaram com tudo, é? Lê do engano. A morte de Jesus me deu vida. O corpo de Jesus foi a semente que caiu na terra. Nós somos frutos daquela semente. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós somos a presença de Deus, de Jesus no mundo. Sal e luz. Agora, dá para entender um pouquinho por que Jesus queria que nós lembrássemos da sua cruz? Que nunca esquecêssemos? Porque se ele fala assim, fazer isso em memória de mim, porque isso podia fugir da nossa memória. Precisava da ordenança da Santa Ceia, e na Santa Ceia, façam isso, e lembrem de mim, da minha morte, da minha crucificação. Porque na cruz de Cristo, o mundo que foi fundado ali sob Roma, instrumentalizado pelo príncipe deste mundo, ele é refundado, se existe esse termo. Jesus morre, vence a morte, extirpa o mal, exorciza o mal, e ao ser levantado diz, pessoal, todo mundo aqui comigo. Venham todo mundo. Vamos começar de novo. O reino começa na cruz. Não se esqueça da cruz. Na cruz de Cristo. Tudo começa ali. Então você não é resultado do acaso. Você não é resultado das experiências boas ou ruins que você teve na vida. Do pai que você teve ou não teve, da mãe que você teve ou não teve. Você é tão somente fruto dessa semente que caiu na terra e morreu. Você é tão somente resultado do que Cristo fez na cruz do Calvário. Amém, queridos? Guarde essa palavra no teu coração. Vamos continuar a jornada aqui. Porque Paulo afirma que é uma doutrina que não pode ficar de fora de nenhuma igreja do Senhor Jesus. E essa doutrina é imprescindível também. Que é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Paulo ele chega a ser radical na carta aos Coríntios. No capítulo 15, versículo 17, ele declara: se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de vocês, e ainda estão nos seus pecados. 1 Coríntios 15, 17. Pedro também insiste e bate nessa mesma tecla. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15, ele diz aos judeus da sua época: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, dos que nós somos testemunha. O que é um paradoxo, né? Como alguém pode assassinar o autor da vida? Paulo resolve esse paradoxo, afirmando que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que nós somos testemunha desse fato. Aliás, a comunidade cristã primitiva se espalhou e se multiplicou no mundo antigo justamente com essa mensagem. Qual era a mensagem? O Senhor vive. Agora, como um homem, no pensamento grego lá, como alguém que poderia estar morto voltar a viver?
Isso pode ser um paradoxo que a filosofia, a medicina, a biologia não consegue explicar. E o anúncio que Jesus vive teve muitas implicações na época, principalmente políticas. Quando no mundo antigo se espalhou a notícia que o Senhor havia ressuscitado, isso se tornou até uma afronta ao Império Romano. Implicações políticas gravíssimas, porque Jesus havia sido condenado à morte pelo Império. Ele passou por todos os ritos de execução, sob a sentença de Pôncio Pilatos. Assim que o Senhor vive, essa mensagem que o Senhor vive tinha implicações seríssimas. Haviam também implicações teológicas, porque na teologia lá da época, Jesus era apenas um bom mestre, que andou pelo mundo fazendo bem. Ou ele não era apenas um profeta que curava enfermidades. Até ele chegou a perguntar para os seus discípulos: o que dizem o povo ser o filho do homem? Mas quando a igreja primitiva dizia: o Senhor vive, isso tinha implicações profundas, porque confirmava a própria fala do Senhor Jesus no Evangelho de João. Qual que era a fala dele? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, o autor da vida não seria deixado na sepultura pelo Pai, mas seria ressuscitado dentre os mortos. Esta noite, meus irmãos, eu queria dizer a vocês, não quero me deter aqui em questões complexas, então somente eu quero abordar algumas implicações dessa ressurreição. O que eu quero hoje é falar para você sobre as implicações existenciais de Jesus viver ressuscitado, de ter ressuscitado. E quais são essas implicações? Ao afirmar que ele ressuscitou, eu não só estou apenas afirmando que um dia eu também ressuscitarei, mas as implicações é para hoje, é existencial, a respeito da minha vida hoje, agora. É uma coisa, eu ler o texto da Bíblia e dizer, é interessante, é uma doutrina importante, relevante, ele ressuscitou, então também um dia eu vou ressuscitar, mas eu quero trazer isso para o dia de hoje. Se creres hoje, verás a glória de Deus, disse Jesus a Marta. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui, reflexão, é que a ressurreição de Jesus não se resumiu apenas a um corpo voltando à vida. Quando Jesus ressuscitou, a mensagem bíblica é que ele voltou, mas voltou para uma nova existência. Uma nova existência. Então, a ressurreição de Jesus significa que nos domínios incompreensíveis do sobrenatural, a vida triunfou sobre a morte. Eu vou repetir. Ressurreição significa que nos domínios sobrenaturais e, portanto, incompreensíveis para nós, a vida triunfou sobre a morte. Então a mensagem é que Jesus não voltou à existência como um cadáver que apenas recuperou da capacidade de viver. Só isso seria muito pouco. Jesus superou a compreensão, ele ultrapassou nossa compreensão biológica, natural, metafísica e até mesmo teológica do que significa morrer. Porque quando Jesus ressuscitou, ele não voltou exatamente igual ao que era antes. Deus o tirou do sepulcro
para nos revelar que é possível ultrapassar e crescer além da prisão do tempo e do espaço. Quando nós estamos com Deus e quando nós estamos em Deus. Para mim, essa é a mensagem mais poderosa da ressurreição. É ultrapassar o tempo e o espaço. O tempo e o espaço não têm mais o mesmo domínio sobre a nossa vida. Presta atenção, porque isso é a palavra de Deus para a tua vida hoje. Na ressurreição de Jesus, nós aprendemos que quando eu morro, não morro para o nada. Na ressurreição de Jesus, eu aprendo que a morte não é um sugadouro que me dilui no reino do vazio. Na ressurreição de Jesus, eu compreendo que a morte não me empurra para o nada absoluto. Na morte e ressurreição de Jesus, Deus mostra aqui e nos ensina a toda a humanidade que é possível para nós, mortais, ultrapassarmos a barreira da morte que se impõe a todos. Jesus nasceu, morreu como todos os mortais, mas ressuscitou corporalmente. E o seu corpo ressurreto não era mais o mesmo. Ele continuava sendo homem, como Paulo afirma. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Continuou ressurreto como homem. Mas o seu corpo é glorificado. Uma nova dimensão, uma nova compreensão que foge o tempo e o espaço, que é ser um homem ressurreto. E para nós, é claro que isso é um mistério da fé. Sabemos apenas que Jesus, após a ressurreição, passou por uma parede, algo impossível para nós em nossa condição atual. Existia uma diferença que Maria Madalena, íntima de Jesus, ouviu no jardim, pensou que fosse o jardineiro, não reconheceu ele. Os dois discípulos no caminho de Emaús, conversando o dia inteiro com ele, como homem. E não perceberam que era aquele viajante, era o próprio Jesus. Ele também apareceu a Paulo numa visão, após lá em Atos, capítulo 9, anos depois, no caminho de Damasco. Agora, quem é esse homem ressurreto? Que poderia ir de Jerusalém a Cafarnaum, da Judéia, para a Galiléia num instante, num piscar de olhos. Então, a ressurreição nos inspira e nos move a acreditar que mesmo nos processos mais dolorosos, mortais e letais da nossa vida, é possível nascer de novo. Nós não estamos restritos a um tempo e a um espaço. Aqui está talvez a mensagem, a essência da mensagem do Evangelho. É o que Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O que eu vim dizer para os irmãos aqui nesta noite é simples. Que estar em Cristo não é simplesmente ter uma vida remendada. Deus não tem oficina de funilaria e nem pintura. Ou ser um cadáver ambulante agora com uma religião bonita. Estar em Cristo é ter passado por uma metamorfose, sair de uma natureza antiga para uma nova natureza, renovada pelo Espírito de Deus. Em outras palavras, todo cristão é um ressuscitado. Leia isso lá em Efésios capítulo 2.
Ele já nos ressuscitou com Ele, nos assentou com Ele nos lugares celestiais. Então a ressurreição é esse modelo para nós. Reflitamos sobre isso. E Deus quer, nesta noite, soprar em nós esse fôlego de vida, para que nós, que éramos antes mortos em delitos e pecados, nos tornemos cada dia essa nova criatura, aperfeiçoados nele. Mesmo o Espírito lá que soprou, que mandou o profeta soprar sobre os ossos secos, é o mesmo Deus que soprou e sopra sobre os ossos secos da nossa vida, da nossa história, do nosso passado. Eis que tudo se fez. Aí eu podia ficar aqui citando zilhões de textos bíblicos, mas eu quero dizer a vocês que o mesmo Deus que tirou Jesus do túmulo e o ressuscitou para uma nova dimensão de vida é o Deus que responde à oração de Davi. E a oração de Davi é: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o espírito reto. Meus irmãos, Deus cria novos corações. E essa é a ressurreição. Esse é o Deus do Apocalipse 21:5. Eis que faço nova todas as coisas. Então Ele quer fazer nova a minha e a tua vida todos os dias. Deus não quer remendos. Dar uma ajeitadinha, passar uma pomadinha. Deus quer que andemos em novidade de vida. E a novidade de vida é essa vida ressurreta. Jesus ressuscitou para uma nova vida. Para concluir, a última coisa que eu quero dizer nessa reflexão sobre a ressurreição, falando existencialmente ainda, nós carregamos as nossas marcas. Quando Deus, eu digo para vocês aqui, que Deus faz de nós nova criatura, não significa que vamos deixar para trás as nossas cicatrizes. Não vamos deixar para trás as nossas cicatrizes. Quando Jesus aparece na sala em que seus discípulos estavam trancados, Tomé, que não tinha acreditado no relato deles, duvidou. E ele não culpou Tomé. Porque o relato dos discípulos, obviamente, estava hesitante, cheio de medo, já que eles estavam trancados lá. Tomé ouve o relato de que Jesus ressuscitou, que o Senhor vive, mas eles estavam abalados, devastados com as palavras que não convenceram ele. Então Tomé não creu. Talvez também eu não cresça. Mas Jesus entra pelas paredes da sala. Aparece para Tomé e diz assim: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. Jesus já havia ressuscitado, lembra? Era uma outra dimensão, lembra? Mas o corpo de Jesus ainda tinha cicatrizes. Meus irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. Ter um coração novo, ser nova criatura, não significa que as nossas cicatrizes vão desaparecer. Sabe por quê? Porque aquilo que me marcou é importante que fique comigo, que permaneça. Para que quem eu sou hoje também eu me lembro das feridas que fui sarada. Paulo escreve aos Gálatas 6,17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu carrego dentro da minha alma essas marcas. E se eu removesse essas dores, talvez eu correria o risco de desmoronar por completo.
Então Jesus ressuscita e carrega para a ressurreição, para a nova vida, as cicatrizes que marcaram o seu corpo. Essas marcas são marcas profundas. Então hoje Deus quer que entremos em uma nova vida, todos os dias. Mas não devemos ser ingênuos, a ponto de acreditar que essa nova vida em Cristo passa por um apagador, como se tudo desaparecesse e começasse zerado. Isso você faz com o computador, com gente não. Temos que carregar sim as nossas marcas. O interessante é que Jesus, mesmo cicatrizado, ele não é vingativo, ele não é justiceiro, ele não julga com a bilis, com o fígado. Se é que eu fui claro para vocês. O Jesus que ressuscita, que tem sim as marcas dos cravos na mão, é o Jesus que entra na sala e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Ele diz assim, antes de ser assunto aos céus, ele envia os seus discípulos, ide por todo mundo. Para não dizer que eu estou falando com as minhas palavras, eu quero ler aqui em Atos para a gente concluir. Bom, já te passo, André. Só vou ler esse último texto. Em Atos, capítulo 1. Quero encerrar com as palavras do Mestre. Depois que ele ressuscita, com as marcas, ele diz assim: e disse-lhes: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É João 12 se cumprindo aqui nas nossas vidas, espalhando essa semente. Então, a ressurreição é a mensagem a todos os homens e mulheres. Nós somos aqueles que vai levar a palavra. Salmo 1 diz assim: os ímpios não subsistirão ao juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Que Deus, nesta noite, nos toque com a sua ressurreição. Veja com grande amor nos tem concedido o Pai, que fossem chamados filhos de Deus, pois o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos dele, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, como é, o veremos. Deus abençoe.